Relacionamentos são como rios. Começam na nascente, atravessam desafios, encontram margens e desaguam no oceano da completude. Na constelação de Oxum, trabalhamos essas camadas energéticas para curar desde casais até relações familiares, profissionais e relacionamentos consigo mesmo. Hoje, você entenderá como o amor divino, não apenas o Eros, mas a essência que Paulo de Tarso chamou de a maior força do universo, é a base para reconstruir conexões. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a constelação dos orixás. Eu sou Francine Arnaud, terapeuta integrativa, e se você está chegando agora e não sabe o que significa psicoterapia integrativa, aqui nesse canal tem um vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu gravei, eu expliquei tudo no detalhinho. Dá uma olhadinha lá, que aí você vai entender onde a gente está chegando e sobre o que a gente vem falando. Hoje vamos falar da constelação de relacionamentos, que faz parte da constelação dos orixás e está inserida dentro da constelação da orixá Oxum. Dentro da constelação dos orixás, Oxum ocupa um lugar muito especial, como o princípio do amor divino. E aqui eu não estou falando apenas do amor romântico, o amor eros, que é o amor entre casais, mas de todas as formas de amor que nos atravessam, o amor familiar, o amor de amizade, o amor que se manifesta nas relações de trabalho, o amor por si próprio e principalmente o amor por si. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3, já nos lembra: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu nada sou. É nesse espírito que a constelação de relacionamentos se integra à constelação de Oxum, porque sem amor, entendido como consciência, inclusão e responsabilidade espiritual, nenhum vínculo se sustenta de verdade. Apaixone-se por você, pela vida, e depois por quem você quiser. Quando falamos em constelação de relacionamentos, não estamos tratando apenas de casais. Estamos falando da relação com a família, com os filhos, com os pais, com colegas de trabalho, com chefes, com amigos. E de forma central, a relação que a pessoa tem com ela mesma. Essa é a base da constelação do relacionamento. Por mais que pareça falar do outro, na verdade, ela nos conduz de volta ao modo como nos tratamos internamente. A essência desta constelação é o relacionamento consigo. E aqui é importante desfazer uma ilusão muito comum. A ideia de que primeiro eu vou me curar totalmente, vou me arrumar por dentro, para depois um dia estar pronto para me relacionar de novo. A vida não espera esse ideal. O que acontece na prática é um processo simultâneo. À medida que nos relacionamos, somos convidados a rever, reorganizar e amadurecer nosso mundo interno. O encontro com o outro escancara partes nossas que sozinhos talvez a gente não conseguisse enxergar. Muitas pessoas chegam no atendimento trazendo nas mãos a arma da cobrança. A fala vem carregada de frases como: o outro não muda, o outro não reconhece o que eu faço, o outro é frio, distante, egoísta, o problema é sempre o outro. Na constelação dos relacionamentos, o primeiro movimento é baixar essa arma. Não se trata de inocentar abuso, nem apagar responsabilidades reais, mas de deslocar o foco do julgamento para a percepção. Em vez de instalar o parceiro, o chefe ou o familiar no banco dos réus, começamos perguntando com honestidade:
O que esse relacionamento está me mostrando sobre mim que eu ainda não tive coragem de encarar? Até que ponto a postura que eu condeno no outro coincide com uma parte minha que eu não suporto ver? Procure em você aquilo que você vive tentando consertar no outro. O respeito verdadeiro não nasce de gritos, ameaças ou regras opressoras. Ele floresce quando eu aprender a honrar o meu próprio caminho. Quando eu deixo de me trair nas pequenas coisas. À medida que eu me coloco no eixo, a forma como eu ocupo meu lugar nas relações muda. E a partir disso, eu reorganizo o meu campo. E a constelação de relacionamentos nos convida justamente a esse posicionamento. Em vez de viver apenas apontando o dedo, eu começo a me perguntar qual é a minha participação na dinâmica que está adoecendo o vínculo. Para compreender a profundidade disso, precisamos olhar para um fenômeno espiritual e energético que chamamos de acoplamento de alma. Toda vez que duas pessoas assumem uma convivência profunda, através de um casamento, uma união estável ou uma parceria de longa duração, seus campos áuricos passam a se entrelaçar. Quando um casal firma um pacto de vida em comum, começa um processo gradual em que os padrões vibratórios dos chakras de um e do outro vão se misturando. Com o tempo, essa mistura ganha tanta força que a pessoa pode olhar para si e dizer com espanto: mas eu não era assim. Medos que sempre estiveram presentes em um dos parceiros, mas que não encontrava espaço para se manifestar, muitas vezes passa a se expressar através do outro, justamente porque a outra parte tem mais abertura para vivenciar o medo. Amadurecer espiritualmente é trocar a pergunta: por que ele é assim? Por o que isso revela sobre mim? Vontades que uma pessoa reprimiu durante anos por não se sentir autorizada a querer, pode encontrar no companheiro ou na companheira um canal de expressão, porque ali há mais receptividade para aquele tipo de desejo. É extremamente comum que numa relação profunda um acabe expressando conteúdos inconscientes do outro. Por isso, saber se relacionar consigo mesmo é fundamento para que um relacionamento se sustente. As partes internas que você rejeita, você julga, você não acolhe, podem encontrar no outro uma forma de aparecer. E aí, quando essa parte se manifesta no comportamento do parceiro, você reage com irritação, com crítica, com repulsa, sem perceber que, na verdade, está diante de um reflexo do seu próprio referencial interno. É disso que falamos quando mencionamos a camada do espelho na constelação, o outro como superfície onde suas batalhas internas se projetam. Quando você passa a olhar o parceiro consciente dessa dinâmica, um novo tipo de ambiente íntimo pode nascer. A vida muda quando você para de procurar culpados e começa a procurar consciência. Em vez de permanecer num lugar de rigidez e julgamento, você começa a abrir espaço para reconhecer a própria sombra, ou seja, aqueles aspectos que você preferiu não admitir em você. A partir desse reconhecimento honesto, é possível criar um espaço de ressignificação. Você deixa de usar o parceiro para manifestar as suas sombras e passa a assumir a responsabilidade por elaborá-las dentro de você mesmo. Isso não isenta o outro de crescer,
mas tira das costas dele o peso de carregar aquilo que é seu e paz. Para nós, terapeutas da constelação de relacionamentos, esse olhar é essencial. Em muitos atendimentos, o cliente chega dizendo: não sei se isso é meu, se é dele, ou não sei se esse sentimento é meu, se é do outro. E muito comum que o que está se manifestando na vida da pessoa, em grande parte, seja o conteúdo do campo de alguém com quem ela esteve ligada pelo acoplamento de alma. E por que isso é comum? Porque, em primeiro lugar, as pessoas não estão centradas na própria vida. Algumas se endurecem tanto que perdem flexibilidade. Outras se adaptam tanto ao ambiente que se dissolvem dentro das exigências externas. Em ambos os casos, a pessoa não ocupa o próprio centro, e isso cria um espaço enorme para que o campo de outra pessoa se manifeste no campo dela. Antes de pedir um grande amor, torne-se um lugar seguro para você habitar. Como terapeuta, ao escutar a história que o cliente traz, preciso organizar numa linha de tempo. Quase nunca o relato começa no início. A pessoa chega falando de um capítulo específico da vida e eu preciso localizar em que momento essa pessoa se uniu a alguém. O que começou a acontecer a partir daquele casamento, daquela união, daquela convivência? Como eram os sintomas e os padrões antes da relação e como ficaram depois? A sensibilidade, somada a essa linha temporal, ajuda a perceber onde o acoplamento de almas começou a desorganizar o equilíbrio interior. Viver a dois é desafiador porque existe mais estímulos, menos controle e uma exposição constante do nosso lado mais vulnerável. Ao mesmo tempo, esse convívio, quando vivido com abertura, é um enorme campo de expansão interior. Um provoca o outro, um espelha o outro, um desafia o outro. Esses estímulos não são necessariamente ruins. Eles se tornam insuportáveis quando falta disposição de ambos para crescer com o que aparece. Quando atendemos vínculos, nós terapeutas atendemos vínculos com ex-parceiros, essa compreensão se torna mais importante. Imagine um casal que viveu anos no relacionamento tumultuado. Brigas, humilhações, traições, desrespeito. Em um determinado momento, eles se separam, fisicamente. Cada um vai para um canto, ambos tentam apagar um da vida do outro. Passa o tempo. Anos depois, uma das partes chega em atendimento com problemas de saúde, com dificuldades financeiras, crises existenciais, sem entender de onde vem tanto peso. Percebo que boa parte do que está adoecendo ela hoje é reverberação de questões não elaboradas daquele relacionamento antigo. Não é estranho do ponto de vista espiritual cuidar de um relacionamento que no plano físico já acabou. Ele pode ter terminado na matéria, mas ainda está ativo no sutil. Em todo o campo energético, psíquico e espiritual, há sempre uma fonte de energia encarnada. Um dos dois, ou os dois, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente. O resultado é que fragmentos de consciência permanecem presos a um determinado momento, como se uma parte da alma estivesse parada em uma cena antiga, repetindo o conflito à espera de uma intervenção da consciência, cortar contato, bloquear em redes sociais, apagar fotos e nunca mais pronunciar o nome da pessoa para desfazer algo tão profundo quanto o acoplamento de almas, é um raciocínio infantil. Não se trata de ficar revivendo traumas, se torturando com lembranças. O ponto está em reconhecer que existe um eu que vive o presente.
O ponto é focado nas demandas atuais, mas também existem camadas inconscientes que ainda vibram na frequência daquele passado. Você não se desfaz do que viveu só ignorando. O que sua alma não elabora, ela carrega, e isso pesa. Dores de injustiça, sensação de traição, mágoas, ressentimentos, culpas não elaboradas, tudo isso pode continuar ativo, influenciando o agora. Muitas vezes, por motivo de orgulho ou vaidade, a pessoa não admite que sente falta, que amou de verdade, que sofre com a ausência. Ao negar o amor que existiu, ela impede que as partes suas que amaram possam se transformar e seguir adiante. Essas partes ficam congeladas no tempo, impedidas de ressignificar aquela experiência. O problema não é esquecer a pessoa que teve na sua história. O problema é negar a sua própria história. A sua história pode ser a sua maior força ou seu maior ponto de vulnerabilidade. Quando você nega a sua história, você perde a ancoragem, se desconecta da realidade e tende a se refugiar no mental. O mundo mental é moldável, fácil de ser manipulado por narrativas internas e externas. Se a pessoa vive apenas aí, dentro do mental, ela se afasta da realidade concreta, que muitas vezes é difícil de encarar. A realidade inclui frustrações, coisas que não saíram como você planejou, situações mais duras do que você imaginava, inclusive a possibilidade de você ter traído, machucado alguém profundamente e agora precisa lidar com as consequências. A dor de ter perdido uma oportunidade de viver algo bonito por causa das escolhas feridas também faz parte. É justamente a frustração, quando encarada com honestidade, que traz a pessoa de volta para o chão. Se esse enfrentamento não acontece, é como colocar tudo numa gaveta e fingir que não existe. Mas a vida sempre encontra uma forma de convidar mais cedo ou mais tarde a olhar para esse material guardado. E é aí que entramos na repetição de padrões. O padrão só se quebra no dia que, em vez de se perguntar por que sempre comigo, você perguntar por que isso está voltando. Quando surge o segundo, o terceiro, o quarto relacionamento com roteiros muito semelhantes, estamos diante de histórias inacabadas. O peso do que não foi elaborado atua nos vínculos atuais. E para sustentar o relacionamento presente de forma saudável, é necessário compreender o histórico dos relacionamentos anteriores. Aquilo que não foi resolvido com quem passou pela sua vida continua pedindo elaboração, por mais doloroso que tenha sido. Se você não acolhe as partes suas que não aceitaram o fim, que insistem numa ideia de posse, como se o outro fosse seu e não um espírito livre que caminha ao seu lado por um tempo, a tendência é repetíssimo. A vida é abundante, ela não oferece uma única chance. Ela repete padrões na esperança de que em algum momento a consciência se expanda. O objetivo profundo da encarnação é a evolução consciencial, não é a perfeição humana. Não precisa ser impecável, mas precisa reservar dentro de si um espaço dedicado ao próprio aprimoramento. Um lugar em que possa dizer: eu quero me tornar uma versão mais íntegra de mim, para mim mesma e para quem caminha comigo. Só essa disposição já abre um campo enorme de cura. Existem pessoas traumatizadas que, após um término muito duro, se fecham completamente para novas relações. Há também aquelas que vivem numa sequência de relacionamentos muito parecidos, atraindo sempre parceiros com o mesmo padrão: abuso, narcisismo, imaturidade,
dependência. Nessas situações, a pergunta essencial não é porque o outro é assim, mas como está o meu relacionamento comigo mesma? O que me coloca repetidamente nesse tipo de cenário? Só essa mudança de perspectiva já desloca o campo. Trabalhar com casais especificamente é uma possibilidade de ajudar profundamente muitas almas. Em contextos como o nosso, que viver a dois é desejo frequente, mas o acesso à saúde mental ainda é limitado, muitos casais carregam feridas enormes, que tentam tampar como podem. Sem acolhimento, ocorre uma espécie de descompensação energética. A carga de um vai para o outro, o excesso de um lado sobrecarrega o sistema do outro, e até que o próprio vínculo perde a capacidade de trazer alegria e passa a ser foco de adoecimento. Diante de tudo isso, a constelação dos orixás e, particularmente, a constelação de relacionamentos funciona como um mapa mental, um espelho do inconsciente. Dentro desse mapa, nós temos 7 camadas na constelação de relacionamentos. A primeira camada é a nascente. É o ponto de abertura do processo, onde olhamos para a disposição do atendido em se envolver consigo mesmo. No contexto de um casal, é o local onde se reconhece que 2 almas escolheram viver um terceiro destino, algo que vai além da soma das suas histórias individuais. A segunda camada é o espelho. Ela pergunta de forma direta: o que você enxerga de você mesma no outro? E o que você faz com isso? É a camada onde a projeção se evidencia. O que você critica com veemência no seu parceiro, no chefe, no amigo, muitas vezes é a batalha interna que você está perdendo dentro de você mesmo. A terceira camada é a correnteza. Ela fala do caminhar junto dos desafios que surgem ao longo do trajeto. As tarefas do dia a dia, o peso das responsabilidades, as diferenças de ritmo e de temperamento. Nessa camada, a pergunta é: como vocês calibram a balança de modo que nenhum dos dois se sinta explorado ou invisível? Não é sobre cortar tudo em partes matematicamente iguais, mas buscar o equilíbrio do todo, reconhecendo a importância de cada função. A quarta camada é a das margens. Um relacionamento sem margem vira caos. Um relacionamento cercado por margens rígidas demais se torna um cárcere. Aqui olhamos as fronteiras, limites combinados, acordos, respeito. É a estrutura necessária para que o fluxo do conjunto se mantenha saudável. A quinta camada é a das quedas. Ela representa a mudança de nível ao longo da história do casal. As fases que exigem salto de consciência, as crises, as transformações, os momentos em que a vida muda de patamar. A partir do momento que uma decisão é tomada em conjunto, a atitude deixa de ser eu disse e passa a ser nós escolhemos. E ambos são chamados a sustentar aquilo que escolheram. A sexta camada é o delta. Ela fala dos desdobramentos dos caminhos, que se abrem quando a história chega a um ponto de bifurcação. Pode ser um novo nível de relação, pode ser a separação consciente, pode ser novos arranjos familiares, a chegada de novos membros, a expansão da história em outras direções. No delta, vemos se o caminho percorrido se tornou base para que os ramos da nova família floresçam ou se é necessário reconfigurar profundamente o que foi vivido para não perpetuar sofrimentos. Por fim, a sétima camada é o oceano. É o território em que a grandeza
de tudo que foi vivido pode ser contemplada. O chamado dessa camada é a limpeza final do coração. O amor, para ser verdadeiro, precisa conservar a capacidade de se adaptar, de se transformar e de incluir as imperfeições na beleza do todo. A constelação dos relacionamentos não vem para dizer para o atendido o que ele deve fazer, com quem deve ficar ou com quem deve se separar. Ela oferece um espelho profundo, um mapa da consciência, um modo de enxergar como você se coloca nas suas relações, como se abandona, como se agarra, como se esconde, como se expõe. Oxum lembra o tempo todo que o amor é inclusivo, não no sentido de tolerar abusos, mas no sentido de reconhecer que tudo que foi vivido, alegrias, dores, erros, escolhas, faz parte da paisagem da sua alma. Existe método, existe mapa, existe sustentação. Se algo em você pediu ajuda enquanto ouvia essa fala, honre esse pedido. Então, se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também pode ser beneficiado. Salve esse vídeo para revisitar quando precisar e, principalmente, se coloque em movimento. Marque a sua constelação, aprofunde o seu processo. O próximo passo é seu. E a partir do momento em que você escolhe caminhar, Oxum encontra um jeito de fazer a água voltar a fluir na sua vida. Foi um prazer estar com vocês por esses 3 vídeos que eu gravei aqui para esse canal. Espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido na vida de vocês. Espero que ajude vocês a aprofundarem seu processo. E aqui na tela tem o número do meu telefone, se vocês quiserem agendar um atendimento com a constelação dos orixás. E muito obrigada e até mais. Quando o rio da sua vida volta a fluir dentro de você, os encontros deixam de ser prisão e voltam a ser caminho.